Bola no ar a partir de agora e agora é oficial, hein? O Atlético anunciou agora há pouco, inclusive, a contratação do atacante Dudu e direto da sede de Lourdes, Gabriel Marques chega com mais detalhes já na largada, na abertura da edição de terça-feira dos Donos da Bola. Bem-vindo, fala, Gebres! Boa tarde para você, HG. Boa tarde para todo mundo ligado nos Donos da Bola. E pois é, Dudu foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Atlético. Contrato válido por 3 temporadas, né, até dezembro de 2027. E claro que é uma contratação nova que está dando o que falar. Até porque no anúncio tem várias provocações do Atlético ali ao Cruzeiro. Tem, por exemplo, o Dudu, né, no frame, o qual é o gol que ele fez, né, o segundo gol da partida entre Cruzeiro e Palmeiras lá em 2019, que decretou o rebaixamento da equipe celeste. Então, um anúncio cheio de farpas. E HG, o Atlético abriu uma votação também no site. No aplicativo do Atlético, o Super App, para poder definir qual vai ser o novo número dele. Inclusive, trazer a parcial aqui, porque tá bem óbvio qual número vai ser, HG. Bom, parcial de momento, né, tem menos, acho que não tem nenhuma hora que essa enquete está no ar. 17 mil pessoas já votaram no número 92, que a explicação na enquete é que é o ano de nascimento do Dudu, mas tem aí incluso uma provocação ao tal do 9-2, né, o placar lá nos anos 20 do Atlético em cima do Palestra Itália. Em segundo lugar, a HG está o 77, que é a dupla, né, do número com o qual o Dudu fez a carreira inteira, que é o 7. Esse tem só 500 votos, então 17 mil a 500. Acho que está bem óbvio qual vai ser o número que o Dudu vai usar com a camisa do Atlético. E claro, né, vemos aqui na sede de Luz, já conversei com o Edivaldo. Chega aí, Edivaldo. Edivaldo, HG, que é divinopolitano, né? Divinopolitano, e estou aqui representando hoje a massa. E o Dudu vai ser bem-vindo mesmo, bruto. Me conta, mas esse negócio da camisa, você acha que ele usar o 92 traz um peso a mais pra ele? Me conta. Claro que não, é pra usar mesmo a 92, olha. É mesmo a 92. Bem-vindo, Dudu! E, cara, você acha que ele vai jogar, tá confiante no Dudu? Porque ele passou os últimos 2 anos aí dando mais destaque fora de campo do que dentro de campo, né? Era briga com a Lila Pereira, briga com o Abel Ferreira, agora chega no Cruzeiro e sai do Cruzeiro. Não te deixa um pouquinho com o pé atrás, não? Não, pela qualidade do Dudu, ele tem mesmo que veio, já assinou, é nosso e acabou, e vai destruir mesmo, é nosso. Bora, tudo nosso! Ficou feio pro Coelho agora, né? Porque agora a competição na ponta esquerda tá complicada. O Dudu vai entrar aí, vai encaixar no time igualzinho uma luva, vocês vão ver. O Dudu é nosso. Pode mandar um abraço. Quer mandar um abraço pra alguém de Divinópolis? Quero mandar um abraço pro meu pai e pra minha família de atleticano, tudo atleticano roxo mesmo. Bora, galão da massa! HG, Divinópolis é o mundo e o Dudu também falou sobre essa chegada dele ao Atlético e o que o torcedor pode esperar. Roda o 3x4 aí. Acho que o Galo pode esperar do Dudu, um Dudu que sempre vai dar a vida pro clube, né? Sempre vai dar a vida pelos meus companheiros ali dentro de campo, sempre vai respeitar a camisa, sempre foi assim. O Dudu sempre foi assim, sempre foi um jogador de raça, um jogador que não gosta de perder. Às vezes eu chego até bravo em casa aqui, fico sem conversar com a minha mulher, às vezes fico sem ela que eu diga, né? Porque eu sou um jogador que não gosta de perder, cara, entendeu? Então, aqui no Galo a torcida também é muito exigente, né? E eu tenho certeza que eles vão exigir muito de mim isso, e eles podem exigir que eu consigo me representar dentro de campo. Ele deu uma entrevista pra Tiaia, né? Bom, tô aqui agora com o Chico, né? Chico, me fala a sua expectativa para Dudu no Atlético. As expectativas são as melhores, né? Entendendo que o momento dele não é bom, eu acho que vai querer jogar bola e mostrar o que ele faz em campo, né? Que fora de campo já está muito falado, né? Então a gente espera, a expectativa é de muita raça e muito jogo, né? Eu vou te apertar aqui com a pergunta, porque eu até fiz com o Edivaldo. Cara, o Dudu não joga 90 minutos há mais de 2 anos. Ele ultimamente vem dando mais manchete fora de campo do que dentro de campo. Não te preocupa um pouquinho, não, cara? Exatamente, a minha fala é sobre isso, né? Que agora ele vai ter que mostrar em campo. Então ele reverter essa mancha que está tendo para melhorar para ele e para o nosso Galo, né? Rapaz, olha, o Atlético abriu votação para escolher a camisa dele. Já está aberta a votação, já tem mais, são 17 mil votos para 92, alusão ao 9-2, e outros 500 votos para 77, que está em segundo colocado. Parece que a camisa está definida. Como é que você acha que vai ser? Isso vai trazer uma pressão a mais para cima dele, você acha? Com certeza, né? O peso da camisa, né? Eu torço que seja o 77, eu sou fiel ao 77. Perfeito. Chico, brigadão, te agradeço, cara. Valeu, um abraço.
É isso, HG. O torcedor, então, dá pra ver que tá animado com a chegada de Dudu, agora ao Atlético, com contrato até o fim de 2027. Ai. Se vaza, viu, Gabriel? Se vaza, que eu tava falando com o Valu aqui agora, meu Deus do céu. Ô, Gabriel, eu imaginei, tem alguém aí na sede? Eu acho que não tem, né? O pessoal tá todo na viagem. Não tem ninguém na sede aí que possa, obviamente, tentar falar com a gente. Mas enquanto isso, acho legal que você ouça os torcedores aí. Pode chamar. Olha só um torcedor do Cruzeiro. Achei um torcedor do Cruzeiro aqui. Amigo, seu nome? Samuel Lucas. Samuel, Dudu agora é do Cruzeiro. É do Atlético, desculpa. Como é que o torcedor do Cruzeiro recebe isso? Vem cá pra dentro do quadro aqui. De uma forma horrível, traidora. Ai, cara, traidor. O Atlético abriu votação para decidir a camisa e até agora o 92 está ganhando de balaiada. Aí alusão a uma goleada lá de 1927, eu acho. Como é que o torcedor recebe? Isso é uma provocação a mais? Acho que é meio desnecessário. Não sei se eu receberia exatamente como provocação, não. Não? Tranquilo? Não, tranquilo. Aí, ó. Voz do torcedor, o Valu acha que o torcedor do Cruzeiro agora tem ranço do Dudu. Você concorda? Sim, traidor. Foi pro time rival. Mas se quiser sair, não precisava pro Atlético, não, ai. É isso aí, HG. É a voz do torcedor aqui, direto da sede do Atlético, falando com cruzeirenses e também com atleticanos. Muito bom. Gabriel, fica daí com o que pintar aí, algum outro torcedor, é só chamar e a gente vai nessa toada aí, porque afinal de contas é o assunto do dia, né? É o assunto do dia, quer dizer, não é novidade pra ninguém, né, gente? Aliás, antes do anúncio, a entrevista pra Itatiaia, ali já era o anúncio mesmo de que o Dudu vestiria a camisa do Atlético. E ele conduziu de uma forma meio que tentando, tergiversando, não, porque o Atlético Mineiro, e você sabe que o atleticano, é bom, falou Atlético Mineiro e tal, mas aí ele falou no Atlético Mineiro e tal, aí daqui a pouco ele já começou a usar o galo e tal, mas ali foi o anúncio, né? A entrevista foi o anúncio mesmo. E, aliás, o anúncio mesmo, a partir do momento que é o clube, porque é basicamente uma coisa só, né? Enfim. Mas o anúncio mesmo, do jeito que foi feito, eu achei muito bem bolado. Eu gostei, assim, achei. As provocações, gente, ninguém pode se incomodar com isso, não. Eu já falei aqui. A banca da zoeira paga e recebe. A banca da zoeira paga e recebe. Se fosse o contrário, a zoeira rolaria do mesmo jeito. Eu acredito que se fosse o contrário, se um grande jogador que tem história no Atlético fosse jogar no Cruzeiro, meteria o 61 na camisa, entendeu? Isso aí não pode servir como, não, fizeram isso porque é pequeno. Sabe? Então o anúncio foi legal, usar o Dudu Galo Doido em parte do anúncio. Achei de muito bom gosto reconhecer que o Dudu foi uma figura muito importante, né, na história até da torcida do Atlético mesmo. O Dudu, na época de Alterosa Esporte, foi um cara muito respeitado, né, e que moldou muitos torcedores do Atlético aí pelo estado todo e tal. E depois, o restante do anúncio, até agora o Atlético parece que divulgou mais um vídeo e tal. Então o Atlético dá uma dimensão no anúncio e eu acho que é por aí. Acho que é por aí. A gente já falou da questão do extracampo no Palmeiras, falei agora no jogo aberto, do extracampo no Cruzeiro. Agora, tecnicamente, sinceramente, eu acho que é inquestionável a qualidade do atleta, né? Alexandre Dolabella, que eu não vou dizer que você está... Nossa, eu estou surpreso, porque já estava meio que na cara, né? No final de semana, todo mundo já sabia que ele seria jogador do Atlético. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, HG, boa tarde aos amigos do estúdio, o pessoal que está acompanhando o programa. Pois é, novidade exatamente não foi, né? Já está sendo falado isso desde que o Dudu se desligou do Cruzeiro, começou a entrar em litígio, né? Já tinha a conversa, né, Elton, do Atlético já com o jogador. O Atlético depois reconheceu, o Brax já falou também, né, antes da penúltima partida do Atlético, né? E eu acho que agora, sim, o torcedor trouxe um ponto que é muito importante, né? Pro Dudu, essa parte da rivalidade e etc., nem vai ser o ponto central mais. Ele precisa recuperar a própria carreira dele, né? Ele está vivendo um momento já muito conturbado há muito tempo, né? Muito se fala dele fora de campo, polêmicas com diretorias, com treinadores. Então, assim, ele precisa se recuperar, né? Então, o ponto central para ele, eu acho que é até esse. Não é nem o fato de estar jogando no rival do clube anterior, nem nada nesse sentido, né? Acho que o Dudu precisa de uma retomada na carreira, precisa ser mais falado pelo futebol, menos falado pelas declarações. Então, pro Atlético é interessante explorar isso também, né? Vem pra cá, cala a boca dessa galera, mostra que você ainda pode. Acho que o discurso é por aí, né? O Cuca deve ter usado isso com ele. Certamente, né? Se fez isso com o Ronaldinho Gaúcho, imagina se não ia fazer com o Dudu, foi né? Um tema até que a gente, boa tarde pra todo mundo, foi até um tema que a gente colocou em pauta lá no programa hoje, na rádio, né? Band News na área. Que o que eu vejo
O Dudu está com 33 anos. Ele tem agora um contrato com o Atlético até os 35 anos, próximo de fazer os 36 anos, que vai ser no final de 2027. Eu creio que seja a última grande oportunidade que o Dudu possa ter com um grande contrato. Então, a gente pega o que ele passou nos 2 últimos clubes. No Palmeiras, ele tem uma história magnífica de conquistas de títulos, mas saiu de lá pela porta dos fundos. A mesma coisa aconteceu com o Cruzeiro. O Valu até brincou que ele saiu pela porta de emergência, né? Que foram apenas 17 jogos e saiu de lá de uma forma que ninguém imaginaria e se moldou uma história tão negativa do Dudu com o Cruzeiro. A chegada dele foi apoteótica junto com o Gabigol lá no Mineirão, mas pegou e não cumpriu aquilo que se esperava dele. Então hoje, pensando no momento da carreira dele, é realmente o último grande momento que ele tem. E agora cabe ao Dudu mostrar algo diferente do que foi o final, a reta final dele no Palmeiras e o momento dele que ele viveu no Cruzeiro. Ele não mostrou em campo, não teve grandes coisas para ressaltar a reta final do Dudu no Palmeiras e muito menos no Cruzeiro. No Cruzeiro foram apenas 17 jogos nesse período agora. Então é muito pouco para a história do Dudu. Então, se o Dudu quer realmente ficar marcado em um clube de forma positiva, a chance que ele tem é essa no Atlético com um contrato até 2027. Eu acho que tecnicamente há algo em questionamento aqui, tecnicamente. Não, ele soma. Não, mas peraí. Tecnicamente, ele talvez seja o segundo melhor atacante do Atlético. Então não há questionamento. Tem questionamento tecnicamente do Valuzeiro? Ele voltou de uma cirurgia, tecnicamente, o que ele mostrou? No Cruzeiro você não... É que você tá pegando a história. Né? Pois é, mas no Cruzeiro você acha que ele não esteve bem? Cara, ele teve sim bons momentos, mas nada que falasse assim, nossa, está de volta 60% do Dudu do que ele foi na carreira, ou até metade disso. Ele teve bons momentos em um time que tinha vários problemas, né? E no recorte do Campeonato Mineiro, ele ainda fez para mim um jogo muito bom. Na estreia do Cruzeiro no Brasileiro contra o Mirassol, ele faz o gol. Inclusive, o primeiro gol daquela partida é feito por ele, acaba sendo substituído. Mas, assim, nada que mereça pra mim. Não, eu tenho certeza de que o Dudu tá pronto para jogar no Atlético. Não, é porque, tecnicamente, ele tem recurso, Thiago. Mas, ainda depois da cirurgia, eu acho que eu já achava no Cruzeiro, tá? Que ele precisava de se provar, sim. Ele tem uma dificuldade ainda de conseguir jogar 60 minutos na intensidade dele, porque não adianta também a gente olhar para esse Dudu, eu estou usando a mesma lupa de quando ele estava no Cruzeiro, de quando ele está agora no Atlético. Este Dudu de 33 anos não é o Dudu de 25 anos chegando no Palmeiras, o Dudu do chapéu no São Paulo, no Corinthians. Ele, Dudu, tem que entender, de repente, através do Cuca, ele entende que ele não é aquele mesmo de 19 anos que saiu do Cruzeiro, o de 25 que chegou no Palmeiras, ele tem que olhar de uma maneira diferente. A técnica tá lá. A técnica tá lá, na mente, o corpo de repente não vai aguentar ter as arrancadas que ele já teve um dia. Agora, ele quer, e ele. A resposta dele, acho que o Atlético tá na dele, usando essa coisa do marketing, provocando o Cruzeiro. Mas o Dudu, mesmo, a grande resposta será em campo, a partir do momento que ele entrar. E também o dia a dia no Atlético eu acho que vai ser importante, porque ele sai de 2 ambientes que ficou claro. Depois, apesar dele ter dito o que ele disse, que tá bem com todo mundo, claro que não tá. Assim, desculpa, a história tá mostrando outra coisa. Os ambientes onde ele acabou saindo, Palmeiras e Cruzeiro, pelo contrário, quando ele saiu, os ambientes melhoraram. Essa que é a verdade. E o campo também não aconteceu. Ele não pode falar em nenhum dos casos. Você viu, né? Eu saí do Palmeiras e como é que as coisas foram morro abaixo. O Cruzeiro estava muito mal. Não estou colocando só na conta dele tudo de ruim que estava acontecendo no Cruzeiro, tá, pessoal? Então, assim, é no campo que ele tem que se provar. Tecnicamente não há questionamento, mas ele vai precisar de dar respostas que há quase um ano, para mim, ele não consegue dar. Eu tô com o Valu nessa porque eu acho que tecnicamente é indiscutível. A gente pega alguns jogos e aí eu pegando exemplos, ruim de bola. Pegar exemplos. O jogo contra o Mushuki Runa, para mim só ele jogou.
E, pô, ele foi mal, mas a fração de alguma coisa que aconteceu no jogo foi através dele. Ele rouba a bola, dribla o cara. Ele foi o melhor do time. Ele rouba a bola, concordo contigo. Ele rouba a bola, dribla o cara e é derrubado. Pênalti pro Cruzeiro. No Campeonato Mineiro, foi o melhor do time. Então, assim, eu tô falando do Dudu tecnicamente. Agora, tem uma questão que eu me incomodo com o Dudu, que ele disse que não, quando ele dá a entrevista, é a questão física. Porque eu já tinha falado isso aqui. No jogo, depois do jogo contra o América, e pra mim, especialmente o segundo jogo, que isso ficou muito nítido, o Dudu dá 60, 70 minutos de partida, ele afoga. Cara, eu consigo... Ele saiu reclamando, né, Thiago? Eu questionei isso. Porque ele tava bem com a bola no pé, mas o problema é sem ela. Ele não sai do time pelo que ele faz com a bola no pé. O meu ponto dele em relação ao jogo é a questão física. Porque é nítido que em 90 minutos ele não tem dado conta. Ele chega ali com 70, 60, ele tem afogado. E detalhe, só para responder um cara que me mandou uns 10 mil áudios ontem, eu não preciso ser expert de futebol para ver isso. É só olhar pro jogo. Olha pro jogo, o que tá acontecendo? O Dudu, para mim, nesse momento, ele tem algumas questões ali que, de fato, são especialmente da parte física. Se o Cuca consegue recuperar a parte física do Dudu, e aí quando eu falo Cuca, eu entrego a comissão técnica inteira, junto com o departamento físico, fisiologia, etc. Conseguem fazer com que o Dudu aguente 90 minutos, para mim ele vira indiscutivelmente o segundo melhor jogador desse time. Ô, Thiago, porque tecnicamente ele só perde pro Hulk. Mas pra mim talvez passe por um entendimento do Dudu entender que não dá pra jogar mais 90 minutos do jeito que ele jogava. Exatamente. E aceitar, ser utilizado. Também, e aceitar ser utilizado 25, 30, exatamente. Entrar no segundo Esse tempo. É o ponto. Esse é o ponto. Mas veja bem, custo-benefício que o HG tanto fala. Passa pela montagem do time também, o esquema que vai ser utilizado. Você concorda comigo? Se o cara desse só joga durante 70, 60 minutos... Não, depende. O custo-benefício não fica ruim? Depende. Ele tem que matar o jogo. Depende do que ele vai render nesses 70 minutos que ele for jogar. Agora, gente, o que o Valu está dizendo aqui, eu não estou entrando em defesa do Valu aqui, não. O Valu não está dizendo que ele não vá jogar 90 minutos em nenhum jogo, não é isso. É que se você pegar uma média do que ele pode atuar, por exemplo, num mês, talvez essa média seja uma média de 70 minutos por jogo mesmo. E aí o que ele vai fazer nesses 70 minutos por jogo de média é o que vai contar para a gente avaliar o custo-benefício dele. Nós vamos continuar falando disso, eu vou voltar com o Valu daqui a pouco e vou voltar com o Gabriel também, lá na sede de Lourdes, que na verdade a sede de Lourdes que não é lá mais. Eu falei de alguém falar, porque ainda tem algumas coisas que funcionam ali, de repente pinta alguém por ali, uma grande coincidência, ver alguém pintando por ali, passando alguém importante do Atlético e vai que, né? Vai que. Mas enfim, mas antes deixa eu prestar um serviço para a sociedade mineira através disso aqui. Quando você compra um carro, uma moto, uma van, um caminhão, um ônibus, financia juros abusivos no seu lombo. Dá para descobrir? E se descobrir os juros abusivos, o que nós vamos fazer? Primeira coisa é fazer uma consulta, e a consulta é aqui, ó, 2566-2701, e a consulta é de graça para identificar se houve num contrato que você já pagou ou se há juros abusivos embutidos no contrato. Descobrimos que há juros abusivos, o que vai acontecer? Você pode, inclusive, entrar com a ação e receber de volta até 80% que pagou ou está pagando de forma indevida. Vale para um contrato que já pagou tendo quitado ou não, vale para um contrato que está pagando, independentemente do valor do bem. Financiou um carro de 30 mil, um carro de 3 milhões, se tem juros abusivos, você pode receber até 80% de volta. E casos como esse aqui, podem ser casos como o seu. Então vamos dar um basta nisso? 2566-2701, uma consulta é de graça, chame agora, porque você pode receber de volta tudo que pagou de forma indevida. Aliás, tudo não, até 80% do que pagou de forma indevida. 2566-2701, falei de Solução Consultoria, a solução do povo. Vamos com o Gabriel agora, o Andrezão? Então vamos lá. O Gabriel está falando com mais um torcedor do Atlético na sede de Lourdes. Bora, Gabriel. Bora, HG, pois é, estamos aqui trazendo a voz do torcedor exatamente sobre anúncio de Dudu. Estou aqui com o William. E William, quero ouvir, né? Estava até conversando com você antes. O Atlético vai fazer investimento para poder ter o Dudu, porque o salário é alto. Mas você acha que está investindo na posição certa? Boa tarde. Boa tarde. A princípio, eu acho que não. Eu acho que é o custo-benefício, né, para mim não dá, e muito tempo que ele vem jogando bem no Palmeiras, e para mim, eu sou atleticano, mas fez um papelão no Cruzeiro, né? Então ele vai ter que corresponder e muito, não sei de onde que ele vai jogar, né? Mas para mim, questão de custo-benefício, para mim não vale não, é praticamente um jogador que está já quase no final, né? Então,
Vamos ver, porque o Coelho também tá bem, né? Quero ver a posição que você vai pegar, se é na meia esquerda ou se como armador ali, né? Ajudando o Hulk, para o Hulk não voltar muito, para o Hulk jogar mais, para chutar mais para gol. Acho que também tem um problema agora no Atlético, que é o Coelho, por exemplo. Você me falou que o Coelho está jogando bem. E aí chega agora um jogador para poder disputar com ele. Espero que não tenha nenhuma rusga no vestiário, né? Mas você acha que pode chegar a acontecer alguma coisa desse tipo? Vamos ver, né? A personalidade dele é muito forte, né? Do Dudu, né? Ele vai ter que ficar humildezinho, coisa que ele não conseguiu fazer no Cruzeiro, né? Eu acho que quem está chegando já não pode querer chegar e sentar na janela, né? Ô, seu Willian, você sabe que você é o primeiro pessimista que eu conversei aqui hoje, cara? Não, pessimista não. Uma coisa, pessimismo é jogar para baixo. Outra é ser realista. Rapaz. Sabe, eu sou realista, porque eu já sou das antigas, né? Sei analisar, né? Pé no chão, né? Eu tenho que analisar friamente, né? Mas o ser humano tem um poder muito grande de decisão e querer mudar as coisas, né? Se ele decidir realmente querer, ele tem futebol para isso. E por último, a camisa, né? O que todo mundo vai falar sobre a camisa. Vai ser 92. Você acha que isso é uma provocação a mais? Ele traz um peso a mais? Ou pro torcedor até pega bem? Já é início de provocação, né? Eu acho que dá uma camisa para ele jogar a bola, não para provocar, né? Ele tem que provocar na bola. Aí a resposta da massa atleticana tem que ser no campo. É assim que a massa apoia, né? E vamos torcer, já está aí, né? Mas eu acho o salário muito alto. A princípio a pessoa está chegando, né? Que muito tempo não vinha jogando já no Palmeiras, né? E não jogou agora no rival, né? E vamos torcer, né? O atleticano nunca desanima, sempre acredita. É isso aí, HG, a opinião do realista, né, senhor Willian aqui. Continuamos aqui da sede, claro, de olho. Qualquer coisa que pintar, já chama aí vocês. Beleza, Gabriel. E aqui a situação era exatamente essa. Uma avaliação aqui, os ombudsmans dizendo aqui se era pessimismo, ombudsman da opinião de torcedor, né, cara? Da opinião de torcedor. Sommelier de povo Eu, fala. Sinceramente, acho que ele tem razão, ele é realista. Não, ele tá igual o Valu, cara. Tomou pessimismo. Não acho que o Valu pezinho no tem chão, essa pezinho no característica chão. mais pessimista na vida. O Valu é mais cuidadoso, cuidadoso. As coisas precisam ser mais, sabe? Pô, que Vai, coisa maravilhosa. mais viscerais. Que coisa deliciosa. Eu falei com o Valu, que ia abrir o programa, eu falei assim, monstruosa contratação. Craque, Dudu! Vai arrebentar no galudo! Dudu! Uma dose de realismo. Né? Quando foi contratado pelo Cruzeiro, eu acho que quando foi contratado pelo Cruzeiro, só o Valu colocou uma ressalvinha, não foi? Acho que foi. Foi só o Valu colocou uma ressalva. A gente falou muito da questão era técnica muito parecida do Valu. a análise, né? A saída do Palmeiras, eu sinceramente não sei o que aconteceu, mas da Leila dizer, eu não quero ele aqui mais. E ele não está jogando com o Abel. Algum motivo tinha ali, eu não sei se é só o motivo técnico. No Cruzeiro, aliás, antes da gente continuar aqui, Andrezão, põe na tela aí o Dudu falando, na entrevista para Itatiaia, sobre a saída dele do Cruzeiro. Roda aí. É uma grande mentira, né? Porque eu tenho grandes relações com grandes treinadores que eu fui treinado. Tanto que depois que surgiu essas mentiras, né? Os próprios treinadores que já me treinou me ligaram, me dando apoio. Voltando um pouco naquela entrevista que eu dei lá depois do jogo contra o Palestino, eu posso ter errado no time da entrevista, posso ter errado no momento, né? Que não deveria ter falado aquilo naquele momento, depois de uma derrota. Mas junta que a gente está chateado, junta que a gente está ficando no banco de reserva e às vezes a gente erra. E eu reconheci isso pro próprio Pedrinho, pro próprio Pedro Júnior, pro próprio Matos, pro próprio treinador. E tanto que eu fui reintegrado ao grupo, mas eu não me senti à vontade de permanecer num lugar que o ambiente para mim eu acho que já não era o mesmo da minha chegada. E isso eu conversei com meus representantes, conversei com a minha família e vi que o melhor caminho era uma rescisão de contrato que fosse boa para mim e para o Cruzeiro, entendeu? Porque se eu fosse um jogador que fosse mercenário, fosse alguma coisa assim, eu poderia estar lá no Cruzeiro tranquilamente treinando e recebendo meu salário. Porque, Dudu, embora você tenha dito na entrevista que você foi reintegrado por questões trabalhistas. Você não foi reintegrado para voltar ao time. Sim. Tanto que quando você foi reintegrado, não foi relacionado, e a informação que nós recebemos aqui é de que você tinha sido reintegrado apenas por questões trabalhistas, que você não jogaria mais no Cruzeiro.
Então, assim, eu achei curioso porque só de sábado para cá que começaram a desmentir. E aí foi no momento que, aliás, no sábado mesmo eu já recebi uma confirmação de uma pessoa de que uma outra do Atlético já havia confirmado, né? Que o Dudu vem realmente para o Atlético e tal. E de lá para cá começaram a desmentir o que informações que nós demos aqui, que várias pessoas deram, inclusive na Itatiaia, o Rubem Júnior, aliás, um abraço para o Rubem Júnior, deu sobre a questão de, numa das reuniões, ter pedido a cabeça do treinador, etc. Isso partiu do Atlético, de gente muito séria que confirmou isso. Não, do Atlético não. Desculpa, do Cruzeiro, de gente muito séria que confirmou isso. Eu recebi de 3 pessoas diferentes, e pessoas muito confiáveis do clube. Então, é que isso, a partir de agora, torna-se uma coisa irrelevante sobre o aspecto do que aconteceu no Cruzeiro. Agora, no Atlético, eu espero, sinceramente, que ele tenha uma postura diferente no extracampo. Porque dentro de campo é inquestionável para mim. Nessa entrevista, de verdade, você sai com dó do Dudu. Pô, coitado, ele foi injustiçado no Cruzeiro. O que não é a realidade. O Dudu deu uma exagerada. Não, e ele não saiu por desejo só dele, né? Não, o clube tinha total interesse em desfazer do Mas atleta é que quando você escuta a entrevista do Dudu, parece que ele é vítima. Então, e que ele é total vítima. É uma distorção completa da realidade. Ele não foi vítima. Ele era o grande responsável. Jogo muito rápido. Ele era o grande responsável. Então, pô, Dudu, não pode chegar ali e... eu fui vítima. Todo mundo sabe que não foi. Cair no Cruzeiro, vai botar o microfone no Pedrinho, ele vai contar que não foi, vai colocar o microfone no Léo Jardim, ele fala que não foi, vai colocar no Matos, ele fala que não foi, no Pelaipe ele fala que não foi, e aí só o Dudu se diz vítima no caso. Se os outros jogadores, eles até evitam comentar a situação. O William foi perguntado na zona mista do jogo contra o Vila Nova, não comentou. Gente, o Dudu cometeu erros, cometeu equívocos. Isso não faz do Dudu necessariamente um mau profissional pela carreira inteira. Faz com que ele tenha atos antiprofissionais nesse caso do Cruzeiro. Ele pode ter tido atos antiprofissionais no caso do Palmeiras também. Mas não estou dizendo que o Dudu é um mau profissional, mas que são 2 casos em que o Dudu estava errado, claramente. Thiago, é importante a gente dizer que não são esses atos tanto no Palmeiras e no Cruzeiro, que vão definir a carreira dele. Exato. Agora, me chamou a atenção nessa entrevista dele é que ele fala do momento que ele foi reintegrado e depois ele sentiu que o clima não era propício, não era o mesmo que ele tinha na recepção dele. Mas, Dudu, foi você mesmo que cavou esse tipo de clima, de ambiente. Essa mudança, né? Essa mudança. Foi exatamente as suas ações, a sua fala. Vamos lá. É porque a audiência rotativa a gente tem que ir lembrando. Primeiro, na reunião junto com o Pedrinho, lá na sede do Supermercado BH, ele pede a cabeça do Leonardo Jardim. É informação. Ok, Everton? Ok. Depois, no vestiário do jogo contra o Palestino, ele fala que estava ali pelo contrato. Ok? Confirmado também? Dentro do vestiário. E após o jogo contra o Palestino, na zona mista, ele fala que não estava satisfeito. Não estava satisfeito, que estava triste pela posição de reserva, não sabia por que tinha saído do time. Era só entender a importância de ser parte de um grupo. Quando você entende o macro, você entende o porquê que você saiu de um time. Vamos lá. A partir do jogo contra o São Paulo, foi 0x0, 1x1. No 1x1 lá no Morumbi, a gente viu um Cruzeiro diferente? Vimos. Foi naquele jogo que ele colocou, que o Leonardo Jardim fez 6 mudanças e a gente viu um Cruzeiro totalmente diferente do desastre contra o Muxuquiruna para o jogo sadio contra o São Paulo? Foi. Então ele fez 6 mudanças, entre elas a do Gabigol e a do Dudu, que eram as 2 maiores estrelas no banco de reserva. Então, Dudu, a partir daquele jogo você viu uma melhora do time, por que você não entendeu a sua saída? É só juntar o Lé com o Cré e as coisas funcionam. Diga, cara, assim, cada um prefere ver e ouvir alguma coisa, né? Eu acho que as pessoas vão muito melhor, elas são muito melhores, aí é uma coisa bem particular, quando às vezes usam da verdade, até exageram demais, pô, é verdade, mas não devia ter dito todas as verdades, do que às vezes tentam manter a serenidade da ilusão, né? Foi o que então para o Dudu sair do Cruzeiro? Foi um complô contra o Dudu? A gente tem apurações aqui de você, HG, do Thiago Fernandes, do Thiago Fernandes, Samuel Venâncio, do Samuel Venâncio, de pessoas muito sérias
né, que apuraram. Então foi o quê? Foi um complô. Ele saiu do Palmeiras e do Cruzeiro porque aconteceu um complô. Acho que precisava de abrir todas as situações? Não precisava. Mas Thiago Valu, né, acho que não teria nada demais. As coisas acabaram não acontecendo como eu gostaria. Entendi que estava sendo injustiçado. Talvez ali no calor de uma partida do vestiário reivindiquei uma situação no lugar errado, mas é passado e aqui vou tentar fazer diferente. Cara, você falou uma verdade, mas eu repito, né? Tem gente que se ofende mais do que quando o Matheus Pereira fala eu gostaria de jogar a Europa, na Europa. Ele falou a verdade. Exagerado, fora do momento, pode ser, mas tem gente que prefere acreditar em histórias bonitinhas, contadas, né? Tá claro que não foi isso que aconteceu, ele tá dando a versão dele, porque senão fica parecendo também que saiu de Palmeiras e de Cruzeiro porque foi uma emboscada, foi uma conspiração para tirar o Dudu. Mas ele dá a entender isso. Pois é o que eu tô falando, Thiago. Cada um gosta. Mas quem gosta desse tipo? Tudo bem. Eu acho que o desgaste da relação entre Dudu e Palmeiras, ele é diferente do motivo do desgaste da relação entre Cruzeiro e Dudu. A gente tem que entender. E assim, o que me parece na situação do Palmeiras é que o Dudu pediu para sair, tentando blefar. Não conseguiu o que ele pensava fazendo blefe. Ele achou que tinha uma importância maior do que a que realmente ele já tinha neste momento da história do Palmeiras. O Palmeiras ficou pé da vida porque o Dudu voltou atrás e isso acabou deteriorando a relação entre Dudu e Leila, Dudu e Abel. Então, o que me parece é que lá no Palmeiras, o problema foi mais da tentativa dele de blefar para cima do Palmeiras. No Cruzeiro é um problema comportamental. Pedir cabeça do treinador isso via público. Não, mas tem uma questão... Falar que tá ali pelo salário. Mas tem uma questão, Thiago, que quando o Cruzeiro começou a tratar com o Dudu, uma pessoa de dentro do Cruzeiro procurou a direção e disse, olha, não traga que vai ser problema, não traga que vai ser problema. E aí, falou, não, vamos trazer. No primeiro ou no segundo momento? No segundo momento. No segundo momento. Na verdade, no segundo momento. Porque um teve até anúncio. No segundo momento, uma pessoa disse, não traga que vai ser problema. Não traga que vai ser problema e tal. E aí insistiram, trouxeram, e aí durou muito pouco tempo. Foram 17 jogos, né, Valor? 17. Apenas 17 jogos com a camisa do Atlético. Do Cruzeiro. Do Cruzeiro, desculpa. Nossa, gente, hoje tá difícil. Então, o que acontece? Antes da efetivação do Dudu, eu vi muitos torcedores do Atlético contrários, inclusive nós fizemos uma enquete aqui, que tem até um número expressivo de torcedores do Atlético que não queriam. Agora que o Atlético contratou e anunciou o Dudu, eu já recebi várias mensagens aqui, desde o início do programa, de torcedores dizendo, cara, eu não queria, mas agora vendo ele com a camisa do Galo, eu estou empolgado. Isso é um fato. Porque o torcedor é passional, gente. Torcedor é passional. O Atlético ontem venceu o jogo, eu fui pro meu Instagram e critiquei. E aí é porrada. Você assistiu outro jogo? Não, eu vi o mesmo jogo que você viu. Só que você está empolgado com o resultado, e eu sou resultadista, mas também consigo ver outra coisa, né? De parir um sino para ganhar do Juventude, da incompetência e da insuficiência para fazer gol no adversário e da incapacidade de se defender. Minha crítica foi baseada nisso aí. E é um time de bunda molice total, time de pau molice total. Mas o torcedor viu a vitória, os 3 pontos. Eu quero dizer, pô, você pega no pé. Teve um cara que escreveu assim, os Menin fizeram não sei o que na sua vida. Não, nunca fui desrespeitado por nenhum deles, tá? Nem dos Menin, desrespeitado mesmo, como tem gente que trabalha em clube que desrespeita. Eu nunca fui desrespeitado, nem pelos Menin, nem pelo Guimarães. Aliás, o Renato Salvador me trata assim com um respeito absurdo, cara. Gente fina pra caramba. Então, eu já estive pessoalmente com o Renato Salvador. Entrevistei o Ricardo Guimarães e o Rubens Menin foi muito cortês comigo enquanto eu estava na Itatiaia e que eu encontrei com ele lá. E o Rafael Menin, idem. Como do outro lado que tem o Pedrinho, o Pedro e tal, são muito generosos e cortês comigo. Então tá tudo bem. Mas quando precisar bater, eu vou falar. Exatamente por ser isento e ter condição de chegar aqui e criticar mesmo depois de uma vitória, ou dizer que tecnicamente eu não questiono a contratação do Dudu, mas o Atlético sabe o mato que está lenhando. E tudo com o aval do Cuca. Então, que bom que entregaram o futebol pro Cuca, né? Que bom. E outra coisa, o Atlético não vai colocar dinheiro para contratar jogadores, é a informação que eu tenho, talvez ela mude. E esse negócio caiu no colo do Atlético. Cara, o seu jogador tá aqui, caiu no colo, tá aqui, morando aqui, é só atravessar a rua. E aí o Atlético avaliou, segundo o Thiago Fernandes,
trabalharam aí na casa de 72% do valor que ele ganhava no Cruzeiro, então ele vai ganhar aí algo em torno de 1.300.000, é isso? Entre 1.200 e 1.300. 1.300, que bate com a informação do valor que o Grêmio havia oferecido, porque, segundo informações, o Felipão ligou para ele e convidou para ir para o Grêmio. Felipão agora é diretor lá, não sei se você sabe. E aí ofereceu 1.3 e estaria disposto a oferecer. Você queria no Atlético, desculpa, mas no Atlético ele não vai trabalhar de nada mais. Nem de técnico, nem de diretor. Não vai, que ele, como técnico, já deu o que tinha que dar. E como diretor, desculpa, né? Então, como coordenador de qualquer um dos clubes. E aí o que acontece? Ofereceram 1.3 na sexta-feira e no sábado estariam dispostos a oferecer 1.5 caso ele não fechasse com o Atlético, mas aí no sábado o negócio já estava fechado. Entendeu? Então, assim, essas avaliações aqui, elas não estão dotadas de maldade, não. A questão física deve ser importante? Deve. Daniel Chatura mandou aqui agora. Vocês metem o pau na questão física do Atlético. É exatamente o que ele não pode entregar. Mas isso passa por mais do que simplesmente a condição do atleta de momento, né? Aí tem um encaixe que vai ser feito no time, tem como o Cuca vai utilizar ele em campo, quem vão ser os jogadores que vão dar uma estrutura ali ao lado dele pro time, né? Porque eu vejo assim, o Dudu no Cruzeiro acaba sendo curta a trajetória dele ali e começa a criar todo esse problema a partir do momento que o Léo Jardim tem uma forma de jogar em que ele não se encaixa muito bem. Quando ele começa a entregar muito pouco sem bola, quando ele começa a não ter a intensidade na marcação da saída de bola do adversário que ele gosta, na recomposição, na forma como o Jardim joga. E aí fica difícil para o Léo Jardim dar um encaixe para a equipe. E nesse contexto o Dudu perde espaço, assim como também ele piora a situação dele quando, a partir desse momento, ele começa a dar declarações e agir nos bastidores de uma forma negativa, de uma forma tóxica. Então o Dudu vai se queimando no clube a partir de um momento de dificuldade do time, que o treinador está buscando um encaixe para a equipe. E tem várias formas de se buscar isso, né? O Léo Jardim acabou optando por fazer uma troca de peças que acabou funcionando muito bem para o Cruzeiro. Exato. O time começou a jogar bem, o Dudu perdeu espaço, e aí ele reagiu mal a isso e acabou do jeito que acabou. No Atlético agora, o Cuca... Reagiu mal, inclusive, em campo, Dola. Também. Eu falo assim, faz todo sentido o Dudu não estar no Cruzeiro hoje. Sim, mas e no Atlético birra dele. Eu acho e no Atlético hoje o Cuca tem várias formas de agora utilizar o Dudu. Ele já falou na coletiva, inclusive, de uma versatilidade do Dudu, que eu nem enxergo tanto assim ao longo da carreira, uma versatilidade tão grande nele. Mas você consegue ver, vou te fazer uma pergunta, tá? Você consegue ver, atenção, que a primeira pergunta vai surgir do nada. Quem marca nesse time? Você consegue ver Scarpa, Dudu, Coelho, Rony, Hulk? Não. Um aí sai. Beleza, então vocês morderam a chumbada. E quem sai para ele entrar?